Sim, está abaixo da foto de perfil mesmo. Certo, gente? Vamos iniciando então. Primeiro nome e pergunta objetiva, não esqueçam, tá? De extrema importância você estar seguindo aqui o perfil também. Vamos iniciando com quem? Tudo bem, Ana Maria? Seja muito bem-vinda. Bolinho Ana Maria. Certo, vida financeira, né? Vamos lá. Obrigado por ter compartilhado, vi que você compartilhou bastante. Isso facilitou muito de ser chamada, viu? Boa noite, Daniela Biazon, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Gente, estou muito contente quem está na live, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de estar interagindo, conversando, tá? E que seja uma live boa para todo mundo. Vamos lá, Ana Maria. Ana Maria, acredito que você não esteja trabalhando atualmente, né? Porque até traz uma questão nesse lado profissional, porque eu sempre deixo muito claro, por mais que algumas vezes vocês façam algumas perguntas tão direcionadas a um aspecto específico, isso não quer dizer que outros aspectos que, digamos, sejam dependentes um do outro não vão acabar aparecendo também. Por exemplo, você questionando sobre a vida financeira, querendo ou não, vai acabar pegando esse teu lado profissional. Então, de novo, acredito que atualmente você não esteja trabalhando, ou pelo menos aí esteja numa fase de procura, porque realmente, no teu lado profissional, eu vejo oportunidades vindo nesse sentido para que aí sim esse teu financeiro entre num equilíbrio muito maior do que está hoje. Eu fui desligado atual. Então, se a gente for entrar nesse contexto, como você disse que foi desligado atualmente, né, não difere muito do que eu disse para você. Possivelmente você está indo atrás de seguro-desemprego, enfim, né? Mas é nítido, tá? Infelizmente, em relação a como você vai receber seguro-desemprego, a renda que você ter fora disso vai ter que ser considerada uma renda extra. Entende? Porque mantendo apenas apenas essa questão financeira vindo desse seguro-desemprego, desse auxílio-desemprego, não acredito que vá suprir todas as necessidades aí financeiras que você tem. Afinal, muita coisa você abraçou enquanto estava trabalhando. Então, realmente, é o momento de você ver o que realmente é necessário você ainda estar mantendo em relação de gasto, relação de conta, relação de prioridade. Tá? Realmente, streaming hoje em dia tá sendo um luxo, né? Que nem eu tava assistindo The Boys agora na Amazon, eu já pago um valor, só que mesmo assim eles colocam um anúncio ainda. E aí fica meio difícil, né? Certo? Mas espero que possa ter te ajudado, tá bom? Gente, as consultas particulares comigo, o link está abaixo da foto de perfil, a partir de R$ 47,00 as consultas, tá bom? Boa noite, moça que eu não consegui ler o nome, porque está com muito efeito. Cotiere. Cotiere? Pronunciei certo, Cotiere? Gorlami. só quem curte filme vai pegar essa referência. Pronunciou corretamente? Gorlami. Não. Uma vez. Gorlami. La música da pronúncia. Gorlami. Vamos lá, Daniela Biazon, a banda moral da solteira, vamos lá. Esse é o nome, como é que é? Dominique de Coco. Como diz? Dominique de Coco. Quem não conhece? Gente, isso aí é daquele filme do Tarantino, dos Bastardos Inglórios. Quem não pegou a referência só lamenta, é muito bom esse filme. Gente, não adianta você estar mandando perguntas. Vamos lá. Pessoal, não faça espiritual em live. Não adianta você estar mandando perguntas se você não está compartilhando e curtindo o perfil. Beleza? Você quer a prioridade e patrocínio de um confete daí, tá bom? E eu tô vendo bem poucas pessoas curtindo. Então, mais curtidas e compartilhamentos. Afinal, é uma live gratuita, né? Abro mais para ajudar vocês mesmo. Podia estar tranquilo assistindo The Boys ainda. Mentira, tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo. Como eu sempre digo, não é porque o caminho não traz um relacionamento sério. Gente, me desculpa que eu tô com um pouco de rinite, tá? Não é porque necessariamente o caminho não traz um relacionamento que isso significa, de alguma forma, que você não possa acabar tendo envolvimentos, entende? Só que, como eu sempre falo, não adianta apenas
quando tira em questão amorosa, já focar se tu encontra alguém de relacionamento, porque tem todo um processo antes disso. Tem o processo de se conhecer, o processo de se envolver, a questão de realmente, não só as qualidades, quanto os defeitos podem acabar se afinizando ou não, entende? Mas, pelo menos nesse momento, as possibilidades são de pessoas novas, pelo menos isso. Não vejo nenhuma ligação, um retorno de alguma pessoa de passado, então, nesse caso, dá pra gente desconsiderar antigos envolvimentos, tá? Nesse caso, já era antigos envolvimentos, realmente não tem tanto caminho, mas para pessoas novas tem possibilidades para aparecer. Mas, de novo, não quer dizer que com essas pessoas novas pode acabar se desenrolando algo mais sério. Mas, pelo menos já dá para você saber que mesmo se retorna alguém de passado, não seria recomendado o envolvimento, tá bom? E aí, bom dia, boa noite, como é que você está? Tudo bom? Pessoal, se você faz trabalho espiritual com alguém, eu sugiro que você pergunte para a pessoa que você fez, como é que está o andamento, se está dando certo o que você pediu, se a pessoa, enfim, tá? Não é ético você estar perguntando em live sobre o trabalho de outros, tá? Boa noite, Pedro Henrique, tudo bem? Vamos lá, Pedro. Bruno, você acha uma energia boa? Eu não lhe conheço, irmão. Não tem como deduzir isso. Não tem como eu deduzir isso, não. Na verdade, é um pouco de responsabilidade. A tua pergunta é muito boa, tá, irmão? Só que é um pouco de responsabilidade quem trabalha com magia, oráculo, energias, enfim, chegar para uma pessoa e dizer pela foto dela que ela não tem uma energia boa. Infelizmente, tem pessoas que usam isso até mesmo para dizer que tem trabalho espiritual ou que está voltado da energia negativa, enfim. Entende? Então não é nem bom falar esse tipo de coisa. Mas a tua pergunta foi muito boa, tá? Pode me chamar de Arkel, Guilhermina, tudo bem? Vamos lá, Pedro. Vitória é o nome da sua ex? Entendi. Cara, não é por causa de outra pessoa, não, que esse término aconteceu, tá? Infelizmente, isso vem muito do cara, realmente. Toda vez que uma pessoa termina com outro, né, com o cara, enfim, ele sempre vai deduzir que é por uma outra pessoa. Não estou dizendo que isso não acontece, mas nesse caso em específico, realmente ela está sendo sincera. Não era algo que estava se encaixando para ela mais. Entende? Não é por causa de uma outra pessoa, não é porque alguém fez a cabeça dela, nada disso. Tá? Realmente alguém que sentiu que já não estava mais na mesma energia, na mesma vibe. Mas a gente volta. Cara, é apenas uma pergunta pro live, irmão, mas tá, vou te dar uma colher de chá. Cara, até voltar vocês voltam, entendeu? Mas é aquela questão, por exemplo, vocês são de uma forma nesse momento. Nesse tempo que vocês vão ficar distantes, não é só ela que vai ter outras experiências, vai acabar mudando algumas formas de pensamento, você também vai acabar passando por isso, entende? E isso que a gente fala muito nessa questão de querer voltar com antigos relacionamentos. Por você ter uma visão de mundo naquela época e a pessoa também, passa o tempo, querendo ou não, algumas concepções vão acabar mudando. E essas concepções que realmente podem fazer com que mesmo vocês voltando, não se encaixem mais. Entende? Daí, visão de mundo, crítica, enfim, coisas que serviam para vocês antes no relacionamento podem não servir. E isso tá tudo bem, porque os dois vão passar por um processo de amadurecimento maior. Entendeu? Moça, obrigado pelo confete, você tem prioridade, tá? Já vou responder para você aqui. A Bruna Scottieri. Eu acho que eu já li a sua pergunta uma vez na live. O Scottieri não é um nome tão comum. Gente, muito obrigado por quem está compartilhando. E ó, não esqueçam de estar seguindo o meu canal lá no YouTube, tá? @ArkelDian. Lá é o canal que eu faço react dos debates interreligiosos. Tem também as reprises das lives aqui do TikTok e tem as videoaulas, tá? Já foi publicado o Demônio de Sócrates, já foi publicado a Pedra Filosofal, amanhã vai ser publicado o vídeo falando a diferença entre magia e mágica, tá? Isso é um ponto muito interessante que as pessoas confundem muito os termos de magia e mágica, qual que é a diferença, tá? E também vai ter sobre o cristianismo de Newton, tá? Cara, falando de uma forma bem crua,
não é bem uma distorção, é que, por exemplo, na origem da palavra, tá, eles pegam essa palavra desde dos sacerdotes persas que tinham um nome que também fez derivar dessa palavra mágica, mágica e magia. E daí teve também a participação dos gregos, né, que também na tradução de alguma forma acabaram misturando um pouco, mas a maior parte que, digamos, teve uma expansão, uma mistura disso foi por uma questão de marketing, entendeu? Bastante ligado ao ilusionismo, na verdade. Mas, por exemplo, o termo magic, né, que vem com K, que foi bastante popularizado por Crowley, na verdade ele usou essa definição para acabar se diferenciando de magicians, que seriam as pessoas que faziam mágica mesmo, os ilusionistas. Então, para tirar um pouco disso, ele colocou a letra K na palavra magia, mágica, enfim, só o que ele fez? Ele colocou a palavra K também porque dentro da forma de trabalho que ele atuava na Telema, tem algumas especificações de números, tá? E ele pegou o K, que significa o número 11, e o número 11, na numerologia, no caso até mesmo de Crowley, seria um número de perfeição, um número filosófico, um número místico. Então seria uma forma de estar botando mais poder, digamos assim, na palavra. Entende? Mas eu vou definir muito mais isso no YouTube. Magic. Vamos lá, Bruna, vou responder para você aqui, tá? Gente, tem poucas pessoas na live, não tem por que mandar pergunta tantas vezes seguidas, tá? Tem poucas pessoas, não precisa encher de pergunta. Bruna, sim, tá. Realmente ele tá começando a criar sentimentos, sim. Claro, não estamos dizendo que vocês já vão assumir um relacionamento, não é isso, tem que saber diferenciar muito bem. Que não é necessariamente porque um desenvolvimento não é sempre que porque um sentimento está começando a ser desenvolvido, que esse sentimento vai ter uma firmeza para virar um relacionamento sério, entendeu? Mas, digamos que o mais difícil que é começar a cultivar e criar esses sentimentos já está acontecendo sim, tá? Ai, odeio rinite. Sim, cara, Alice Crowley, ele pega a palavra magic, daí coloca a letra K, ele pega a letra K em específico, porque dentro da forma de trabalho que ele atuava no Telema, principalmente na gematria, se eu não me engano, que é o nome de como ele atuava com os números, tá? Ele colocou a letra K por ser o número 11, ser o número da perfeição e principalmente ter a ver com a filosofia e potencializar mais o significado do nome. E se diferenciar também dos ilusionistas na época, que usavam o termo magicians, se eu não me engano. Newton não, desculpa. Sandra, você fez trabalho espiritual pro Newton, simpatia, oração, alguma coisa assim? Momento, tá? Se você quiser. Sim. Então, Sandra, até acho que você estava na live no momento que eu expliquei que no momento que você faz trabalho espiritual com alguém, você tem que conversar com a pessoa que você fez, tá? Gente, quando você faz trabalho espiritual com alguém, como eu já falei, você precisa fazer perguntas, enfim, para ver como é que está o andamento do seu trabalho. Afinal, você mesmo que fez o pagamento, enfim, né? Então, beleza? Gente, live na leitura do ano todo, tá? Nossa, o tempo passa e as pessoas não aprendem a participar de live ainda. Vamos lá. Boa noite, Jussara, tudo bem? Vamos lá, Jussara. Obrigado, Lilian, você tem prioridade. Jussara, teu relacionamento ele não tá rompendo por uma questão de falta de sentimentos, na verdade. E sendo bem sincero, muitas vezes eu falo pra vocês que realmente as ações do outro que tendem a tornar as coisas mais complicadas. Mas uma coisa que eu sempre falo que não é porque a pessoa que contratou a consulta ou a leitura, não é porque é a pessoa que está perguntando que necessariamente a pessoa está correta naquele posicionamento. Entende? Então muitas vezes a função do oraculista não é necessariamente apenas passar conselhos, é também dar uma corrigida no sentido, olha, você não está fazendo certo. Por que eu estou falando isso para você? Nítido que o teu relacionamento ele não está indo para um caminho de término, para uma questão de falta de sentimentos, principalmente da parte dele. Mas é exatamente
desculpa a forma que eu vou usar, mas pela possessividade que você coloca em cima desse relacionamento, tá? Não estou dizendo que a pessoa que você está é um santo, não é isso. Mas de alguma forma é interessante você soltar um pouco as coisas, entende? Porque é nítido que é um relacionamento que você leva muito a ferro e fogo. É que ele era muito mulherengo quando eu comecei a namorar. Olha, entendi. Mas, com todo respeito, tá? Entendo que era uma pessoa que podia ser mulherengo, enfim, mas assim, você já sabia quando você começou esse relacionamento que ele era, entendeu? E não estou passando pano pra ele, porque, de novo, se ele estivesse errado na situação, eu teria o maior prazer de te falar. Mas nesse caso, é uma pessoa que tem sim sentimentos por você, é alguém que realmente optou por ficar com você, e por mais que pudesse ser uma pessoa mulherenga, e até mesmo até um pouco complicado a gente falar isso, porque é a mesma coisa que dizer que uma mulher solteira ficando com a pessoa que quer é outra coisa. Então é errado, tipo, taxar nesse sentido, entendeu? Mas em relação a ele, tem bastante sentimentos e as atitudes dele também vêm muito condizentes em relação ao que ele sente. Mas exatamente por causa disso, de ele estar percebendo que ele está fazendo o que pode e você de alguma forma sempre desconfiada, vai chegar um momento que ele vai cansar. É como ficar dando murro em ponta de faca. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que ele é um santo, que ele é um cara perfeito, não é isso. Mas, nesse caso, realmente eu acredito que teria que você prestar atenção um pouco mais de como você está valorizando isso, tá? É aquela frase, você vai me ver com seus olhos ou com os olhos dos outros? Né? Obrigado pelo patrocínio, Liliana. Vou te responder agora, tá? Gente, lembrando, quem quiser prioridade, o patrocínio é um confete e as consultas particulares comigo estão a partir aí de R$ 47, tá? Só chamar no link abaixo da foto de perfil. O que Marina Booker pensa ou sente sobre o nosso relacionamento profissional? Moça, mas desculpa, eu não entendi. Você quer ver como que ela vê você no trabalho, é isso? Ou você está querendo levar para o lado mais emocional no ambiente de trabalho? É só isso que eu não entendi. Se você puder me especificar, por favor. Vamos ver o meu brother. Cadê o brother aqui? Bruno César. Vamos lá, Bruno. Trabalho linear, beleza. Vou responder o Bruno agora. Eu não. Uma moça mandou uma mensagem, eu não entendi. Boa noite, tudo bom? Cara, na verdade, teu financeiro tá bem ok, tá, Bruno? Eu não sei no que você está trabalhando atualmente, mas assim, é óbvio que a gente não pode desconsiderar dívidas, não pode desconsiderar contas, enfim. E quando a gente fala positivo, não estou dizendo que você está numa energia milionária, que você vai ganhar isso, ou vai ganhar aquilo, ou vai estar tudo ok, tá? Em primeiro momento nesse sentido financeiro, mas vem até mesmo em determinados momentos, quando nós temos condições de acertar nossas questões básicas, ou alguma dívida aqui outra, e mesmo assim sobrar algum valor para a gente fazer algo, já dá para sentir isso como algo positivo também. Muitas vezes a gente tende a associar caminho positivo financeiro apenas com lucro, apenas com quanto a gente está ganhando, quanto a gente vai ganhar, mas a gente tem que valorizar também nosso caminho aberto financeiro no momento que a gente estava numa fase mais difícil e pelo menos veio um mês que a gente vai conseguir dar uma respirada, pagar as coisas básicas, pagar alguma coisa que outra que ficou e ainda sobrar algo para a gente ter um outro objetivo ou fazer alguma outra coisa, entende? Então, até no momento que a gente desassocia vida financeira estável apenas com ganhos e acúmulos, a gente saber que tendo condições de bancar algumas coisas que para pessoas mais afortunadas são coisas banais, mas para pessoas, nós, meros mortais, é um luxo, já é um caminho positivo. É claro que você pode ter mais ambição. Isso vem com organização, isso vem com, enfim, não sei como que você lida com esse teu valor, com esse teu lado, mas de qualquer forma, já dá para considerar o caminho financeiro você ter condições de pagar suas coisas, pagar suas contas. Beleza? Quando você começa a ter essa ideia também, você sente até que vai fluir melhor, porque você não vai estar colocando tanta responsabilidade nesse teu caminho. Porque quanto mais responsabilidade você colocar em cima disso, mais você vai começar a se colocar numa posição, numa autocobrança, que aí sim vai ferrar tudo. Entendeu? Hello, tudo bom? Obrigado, Raianês. Tem prioridade, tá?
Ô, Bruno, ficou claro pra ti, meu irmão? Lilian, vou responder pra você agora, tá? Meu irmão, ficou claro pra ti, Bruno? Eu nem sei se o Bruno tava na live ainda. Vamos lá, como que é a visão dela no seu trabalho? Vai ter React hoje? Cara, vai. Acredito que sim. Eu vou continuar aquele debate lá, aquele React do Pablo Marçal contra os ateus. E amanhã eu vou colocar o vídeo da aula sobre mágica, Magic e magia. Obrigado, Ana. Você tem prioridade também, tá? Olha, a primeira coisa que eu posso te falar em relação, eu não sei se essa pessoa ela tem um cargo superior ao seu, ou se vocês são colegas apenas, enfim, mas de qualquer forma, é uma pessoa que sim aprecia seu trabalho, entende? Mas não vai ser tão diferente, por exemplo, se ela for sua chefe, é óbvio que ela vai estar apreciando o seu trabalho no momento que você está entregando sua obrigação 100% e fazendo o que você pode. Tá? Se é a tua colega de trabalho, é óbvio que ela vai querer ver você bem, vai querer ver fazendo as suas coisas, mas é aquele ditado, não quero ver a fulana bem, mas não melhor do que eu. É alguém que realmente gosta do seu trabalho porque você pode sim estar entregando resultados, mas isso em qualquer ambiente corporativo, se você não está entregando resultado, por mais que, entre aspas, tenha uma amizade fora da empresa, isso não quer dizer que é justificativa de você acabar se mantendo. Ela, no geral, ela realmente gosta do seu trabalho, tá? Mas não é o tipo de pessoa que você poderia confiar, por exemplo, se vocês têm uma relação de amizade, ou mesmo com uma relação de proximidade, de confidelidade, não é? Confissionalidade? É isso? Falei certo? Nossa, acho que eu falei muito errado. Confissionalidade. Eu falei certo? Me corrijam se eu estiver errado. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, muito obrigado. Entendeu o que eu disse? É o tipo de pessoa que você pode contar pro processo dentro do lugar, enfim, para seja tirar uma dúvida, enfim, indiferente se é chefe ou colega de trabalho, mas não é alguém que você acha que se der algum BO, alguma coisa assim, em algo que você era obrigado a fazer, que vai te ajudar a resolver 100%. Não se não de alguma forma não trazer algum retorno, seja financeiro, seja de reconhecimento, tá? Mas no geral eu gosto do seu trabalho sim. Confidencialidade. Obrigado. Isso aí. Confidencialidade. Obrigado, gente. Confidencialidade. Isso aí mesmo. Chat GPT deixa a gente meio burro. Mentira. Ó, vocês acreditam? Se eu falar pra vocês, vocês vão acreditar que eu não assino nenhuma IA? Obrigado, Lilian. Gente, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é o _Dian. Vocês realmente vão acreditar nisso se eu falar pra vocês que eu não assino nenhuma IA? E realmente eu não assino. Para dizer que eu não uso IA, eu uso a própria IA do Google quando eu vou fazer alguma pesquisa para estudo e tal, mas eu prefiro fazer que nem os antigos maias. Vamos lá, deixa eu ver da moça que patrocinou aqui. Muito obrigado por patrocinar, Ana. Ô, gente, quem entrou agora, pessoal, tem pouca gente na live, não tem por que se desesperar e mandar perguntas 50 vezes seguidas. Vamos lá, Ana. Acabou de começar, fiquem de boa, tem pouca gente, não precisa encher de perguntas. Tipo, meu Deus! Deixa eu só botar um negócio aqui, que eu tô pelo computador. Porra, eu acabei de falar isso, cara. Vamos lá, moça. Gente, eu não tô vendo curtida subir, eu tô vendo uma pessoa curtir aqui. Vocês estão de tiração com a minha cara, né? Sim, a partir de 47. Só clicar no link abaixo da foto de perfil. Vamos lá, Ana. Ana, tua vida amorosa tá foda porque não vem exatamente como você quer? É por causa disso? Sim, entendo, mas aí entra aquele ponto. Será que a tua vida amorosa ela tá ruim porque não é exatamente como você quer apenas?
No sentido, porque eu te pergunto isso? Muitas vezes a gente define apenas aquilo como algo certo ou como algo que é válido. E quando eu falo isso, a gente tem que diferenciar muito bem o que a gente quer em relação de respeito, o que a gente quer em relação à entrega, o que a gente quer em relação ao tratamento. Isso aqui é super válido você manter. Mas agora, em relação à atitude, em relação até mesmo à aparência, às vezes, até mesmo em relação à postura, ou até mesmo em relação a querer que o outro sempre fique tomando atitude, isso já é um pouco mais questionável, porque por mais que é óbvio que culturalmente os homens têm que tomar atitude, de certa forma traz também uma necessidade de você também estar trazendo uma movimentação no sentido de, seja de demonstrar o interesse, seja de você acabar tomando uma iniciativa também. Também tem que analisar como que você está levando esse teu campo amoroso em relação a onde você está conhecendo essas pessoas, como você está se aproximando dessas pessoas, entende? Porque, de novo, eu não vejo o teu campo negativo, em relação a relacionamentos, a conhecer pessoas, não, tá? Mas entra muito aquilo, no momento que você não acha condizente com a idealização que você colocou, você já acha que teu caminho amoroso está errado. Ah, eu não tenho nem conversante para ter. Moça, você pode conseguir conversantes também, tem caminho bastante para isso, tá? Só que a questão é que você pode estar, desculpa a forma que eu vou usar, mas algumas vezes a gente tem que tomar iniciativa também, entendeu? Porque, moça, eu vou te ser bem sincero, homem é lento, entendeu? Homem é meio burro. Entende? Assim, eu não sei se você tem trends, mas o que, Ana? Não entendi. Não entendi, Ana, mas o que? Ana, deixa eu esclarecer pra você. Ana, quando a gente fala essa questão de atitude. Vê, só um minutinho que eu tô tentando responder uma pergunta. Só um minutinho que ela tá com a minha rinite agora, peraí. Ai, passou. Ana, continuando, como eu estava te dizendo, quando eu falo em questão de ter atitude, realmente assim, não é apenas um oi tudo bem, uma curtida no story, enfim, é realmente tentar desenvolver esses assuntos, enfim. Não desenvolver o assunto, encara como uma pessoa que não vai acompanhar teu raciocínio, então não seria nem alguém bom para em primeiro momento você ter um envolvimento. Se de alguma forma as atitudes que você está tendo são pessoas que não estão condizentes ou não estão te respondendo, problemas estão nessas pessoas, não em você ou no teu caminho amoroso. Entende? Aí entra muito. Quem são essas pessoas? Por que se interessa só por esse padrão de pessoas? De novo, eu não vejo o teu caminho amoroso fechado, mas isso não quer dizer que sempre você vai achar pessoas condizentes com o que você idealiza, tá? Sabe aquele cara que você deixa no vácuo? No Instagram, no WhatsApp? Esse cara pode ser o amor da sua vida. Entendeu? Rayane, muito obrigado, tá, pelo patrocínio. Conseguiu entender? Conseguiu entender, Ana? Ryan Gabriel Belo Alves tem uma namorada. Queria ficar com ele. Eu, Rayane da Silva e Silva. Entendi, mas qual que seria a pergunta? Sim, kkk. Tá bom. Sim, mas eu não entendi qual é a pergunta, Rayane. Você quer saber se vocês conseguem ficar mesmo com ele namorando, é isso? Viu? É por isso que não sobra nada pros caras, viu? Os caras namorando conseguem ficar com as meninas. Se ele tem uma... Tá, vamos lá. Tu quer... Tá, é que eu não entendi. É que você não escreveu certo essa pergunta, Rayane. Ela tá com alguns erros ali de vírgula e parênteses e tal, que ficou meio confuso de ler. Então, tu quer saber se ele tem namorada, mas tu já conversou com ele? Porque você já não perguntou? É mais esse sentido mesmo. Tá, esclarece aí que eu já respondo pra você, tá? Vitória tem volta com o Felipe Fonseca. É Fonseca mesmo o nome dele ou é Fonseca, moça? Porque se for Fonseca, vai ser muito engraçado. Fonseca. Fonseca mesmo. Entendi. Fonseca. Pode crer. I like it. Boa noite, Cláudio. Tudo bom? Sim, moça, as consultas são feitas hoje, tá? Caso você chame hoje, feito hoje sim. A partir de 47 daí, tá?
Só clicar no link abaixo da foto de perfil e eu mesmo lhe respondo. Bom, eu não sei se vocês têm algum tipo de contato, algo assim, mas infelizmente... Vitória, infelizmente eu não vejo vocês dois... Obrigado. Vitória, infelizmente eu não vejo vocês dois voltando, mas é interessante que não é necessariamente por uma opção dele isso, tá? E, gente, assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, para vocês não caírem sempre nisso, em questão de influência de terceiros, enfim, porque algumas vezes não é influência de terceiros, algumas vezes realmente tem a ver com a decisão da pessoa. Daí a gente tende a botar na cabeça que é alguém influenciando e tal, para ficar mais confortável da gente entender que a pessoa não quer voltar, entende? Mas nesse caso, até mesmo eu pego esse teu caso de exemplo, eu não sei como que era o teu relacionamento aí com pessoas próximas a eles, sejam amigos, família, enfim, mas de qualquer forma não é que da parte dele não teria uma vontade de volta ou até mesmo uma atitude de volta, mas realmente vem bastante pessoas aí de alguma forma influenciando ele a não tomar essa atitude. Não dizendo especificamente, não volte com a vitória, mas sempre trazendo aquele questionamento, realmente é isso que você quer? Realmente você pensou bem sobre isso? Mas será que não é melhor você ir conhecendo outras pessoas? Entende? Então, diferente do grau de contato, é esse tipo de influência que vem. Muito aquele questionamento de fazer a pessoa pensar, e enquanto a pessoa está pensando, ela não toma atitude, ou seja, só fica segurando o tempo, entende? Do que dizerem incisivamente não volta. Compreendeu? E sendo bem claro, é até uma forma mais cruel, digamos assim, de manipulação, né? Porque você não está impondo, mas você está colocando a dúvida na cabeça da pessoa, sacou? São 30 minutos de live. Kathleen, é apenas uma pergunta por live, tá? Você escolhe uma das duas para estar perguntando, por favor. Entendi, Kathleen, como eu falei. Entendi, Vitória, como eu falei pra você, é indiferente de contato não, tá? Kathleen, você não compartilhou nenhuma vez a live, então fica complicado de responder, tá? Ryan tem namorada? Vamos lá, Ryan. É bom você perguntar também, às vezes, mas não é. Olha, trabalho espiritual que eu faço, mas não para todos os casos, tá, moça? É bom fazer uma consulta antes. Oxi. I'm sorry, aqui tá apoiado, eu tô fazendo pelo iPad. Entendi, Rayane, vamos lá então. E é baralho cigano, tá? Olha, não tem relacionamento, mas não é uma pessoa confiável, tá? Não tem relacionamento, mas não é uma pessoa que eu consideraria alguém confiável, pelo menos confiaria 100%, ainda mais nesse momento aí que vocês ainda estão se conhecendo, tá? Então, de novo, não sei quanto faz que vocês estão conversando, mas não vem uma pessoa num relacionamento agora, ou pelo menos em algum envolvimento aí mais significativo, mas isso não quer dizer que é uma pessoa 100% confiável. Não estou dizendo para você cortar totalmente o vínculo com ele, ou parar de conversar com ele. O Alan Zoca. Eu estava assistindo antes, acabei esquecendo de tirar. Daí tá jogando Red Dead. Ah, meu Deus, eu não vou ficar com ele. Mas moça, você não me deixou nem responder. Olha, com todo respeito, moça, se você quiser encontrar alguém 100% confiável, sugiro que você mude de planeta daí. Ó, eu vou explicar de novo, tá? Não estou. Ó, quando eu falo que a pessoa não é confiável, a gente está falando no contexto que você está conversando com ele agora, correto? Correto. Eu não estou dizendo o caráter dele, tá? Eu não estou dizendo do caráter dele. Eu estou dizendo que é alguém que eu não confiaria nesse momento, que eu ainda estou conhecendo. Ou seja, não tem que ficar trocando ou falando coisas tão pessoais ou coisas tão emocionais, ou de alguma forma ficar se abrindo totalmente em relação ao que você está sentindo, ao que você está pensando. Realmente é algo para você levar de uma forma mais tranquila. Entendeu? Porque não é uma pessoa que é confiável você estar se abrindo totalmente emocionalmente, seus segredos, coisas que te amendam. Enfim, tá? Não é alguém para você ser confidente agora, tá? Deixa fluir.
Cara, sobre essa questão do Crowley, tá? Isso vai estar no vídeo. Ó, eu já falei para vocês que isso vai estar no vídeo que eu estarei lançando, que vai ser sobre magia e mágica, fazer essas diferenças. Mas Magic, se eu não me engano, Magic ou Mágica com K, agora eu não vou lembrar exatamente como o Crowley escreveu, mas isso tem muito a ver porque na época do Crowley estava muito popularizado o ilusionismo. Então, para o Crowley se diferenciar dessa galera do ilusionismo aí, que se chamavam Magicians, se eu não me engano, e inclusive, tá, tinha um mágico muito famoso naquela época que era o Grande Rondini, né, que era um mágico que estava pegando todos os palcos, todos os teatros. Então, para Crowley tirar isso, ou seja, separar o joio do trigo, ele colocou a letra K, porque além disso o Crowley gostava muito de numerologia, inclusive dentro da prática que ele fazia na telema tinha geometria. Ele pegou a letra K, que era a 11ª letra do alfabeto, e número 11, enfim, né, como era o número perfeito, e também colocou isso nessa palavra para trazer digamos, um aterramento energético muito maior pela questão filosófica, pela questão da construção da palavra. Então fez com que tivesse, digamos, mais força essa palavra com essa letra, entendeu? Ele potencializou essa energia. Eu não sou muito fã do Crowley, como vocês sabem, mas nesse caso não podemos tirar o mérito dele, tá? Mas isso vem muito antes, a questão da mágica e magia, mas isso eu vou especificar no vídeo do YouTube. Ai, Renite, I hate you. Renite, I hate you. Vamos lá, come on. Jéssica Mondar. Eu não te conheço, Jéssica. A gente já não se trombou alguma vez? Sobrenome seu não é estranho, mas não é alguém de live, é alguém que eu já vi alguma vez, eu acho. Janiele, recebi uma proposta de trabalho em empresa, vai dar certo? Vamos lá. Pessoal, quem sempre está em live e costuma ser respondido, eu dou a oportunidade para quem ainda não foi, tá? A partir de 47. Jani, estou vendo essa pergunta, tá? Olha, sobre a proposta, vamos ver. Assim, você até pode aceitar essa proposta, mas o que eu vou te falar? Como você disse, né, te ofereceram essa vaga, né? Então, de alguma forma, só cabe você aceitar ou não. Assim, além de eu analisar muito bem essa proposta que te fizeram, sugiro que você analise, eu também analisaria o lugar, tá? Porque mostra que é um lugar extremamente complicado de se trabalhar e principalmente, eu não sei qual cargo que está sendo oferecido a você, mas de alguma forma também é um cargo que vai, digamos assim, absorver bastante coisa negativa do lugar. E quando eu falo isso, eu não falo negativo no sentido energético ou, enfim, nesse sentido espiritual que as palavras colocam, que as pessoas colocam bastante, mas é muito na questão da gestão do lugar. Entende? Mostra um lugar extremamente complicado no sentido... E não é que nem corporações... entendi. Não é que nem corporações, que em primeiro momento a gente já sabe que isso ocorre, né? Realmente, acredito que seja um ambiente mais específico, né? Mostra bastante dificuldade em relações interpessoais, ou seja, relações aí com outras pessoas, e o lugar em si também é bem complicado de estar se trabalhando. Técnica de... Sim, tá, pode mandar sua pergunta, tá? Gente, só um minutinho. Dani, gente, ó, vamos colocar uma coisa clara. Vocês sabem que eu levo a live bem tranquila, enfim, mas assim, gente, desculpa a forma que eu vou falar, mas eu não tenho obrigação de responder ninguém, tá? Então, assim, tu me respondeu só na outro perfil, em outra live que você tinha. Eu entendo, gente, mas assim, com todo respeito, eu não tenho obrigação de responder sempre, tá? Então eu peço que tenha um pouco de respeito. Eu já não tenho mais tanto foco em oráculo, mesmo fazendo consultas, porque eu estou dando minhas mentorias. Então valorizem, tipo, quando eu abro 30 minutos e tal. E lembrem-se, eu não sou empregado de vocês. Tá bom? Eu não sou empregado. Se eu dependesse, gente, eu ia estar cobrando Pix em live, eu ia estar exigindo, e como vocês viram, eu não cobro nada. E mesmo tendo 10, 12 pessoas da live, minha live entrega igual. Entende? Então, por favor, vamos colocar esse limite, beleza? Mas enfim, Jane, como eu estava te dizendo, é mais o ambiente mesmo que tem de ser um pouco mais complicado, tá? E desculpa eu colocar dessa forma, só que realmente algumas pessoas aí acabam levando para um lado de obrigação que não é legal.
Bah, ô Dani, não vem aqui zelar minha live não, minha filha. Por favor. A live tá numa energia bem boa, não vem aqui zelar minha live não. Poderia fazer isso? Posso continuar? Beleza. Vamos lá, seguimos. Tamires Monteiro. Vamos lá, Tamires. Obrigado, Rayane. Boa noite, Divânia. Como é que você está? Tudo bom? Sim, tá. Sim. Não vejo grandes dificuldades de você não conseguir fazer essa iniciação científica, tá? Sim, tá. Realmente tá bem tranquilo para isso. Entendi, Jane. Que bom que eu pude te ajudar. Como eu estava te falando, eu não vejo grandes impedimentos. Não sei se a tua insegurança tem a ver. Porque, claro, eu não vou lembrar como que era a iniciação científica. Eu não sei se era a mesma coisa que o TCC. Quando eu me formei na faculdade, eu fiz TCC. E no quinto semestre eu tinha feito monografia. Eu não sei se a iniciação científica seria a mesma coisa. Tá, só um minutinho, eu não acabei de te responder ainda. Como eu te falei, na faculdade, no quinto semestre eu fiz monografia e no último eu fiz o TCC, né? Agora a iniciação científica realmente eu não lembro se é a mesma coisa que monografia ou não. Mas de qualquer forma, tu deve receber algum tipo de bolsa pra fazer isso, né? Que aí eu lembro que eu tinha na faculdade uma extensão, que daí eu tinha um bando de letras, que era um projeto de poesia e tal, que daí eu recebia um tipo de auxílio da universidade. Mas de qualquer forma, indiferente de qualquer coisa, você consegue sim, tá? Ah, minha rinite quase. Então, é extensão. Então, é que no Rio Grande, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Moro aqui em São Paulo faz um tempo. No Rio Grande do Sul a gente chama de extensão, entendeu? Então acho que é por isso que eu não remeti o nome de iniciação, mas é como se fosse uma extensão mesmo. Gente, já foram lá me seguir no YouTube? Vão lá me seguir no YouTube, seus cuzão. Bastante material da hora lá pra vocês estarem estudando e principalmente não ficarem alienados aí em tanta live de TikTok com galera falando bobagem que vocês veem aí. Tá? Pessoal, quem não me seguiu lá no Instagram, me sigam, @arkeldian, tá? Tá bem bonitinho lá pra vocês seguirem. Arkeldian, me sigam no Instagram, me sigam no YouTube também. E, gente, quem estiver me chamando para consulta aí depois da live tem 5% de desconto, tá? Nas perguntas de 3 ou 5, beleza? De 3 ou 5 perguntas aí tem 5% de desconto quem sair da live, tá? Mas é só para pergunta objetiva. Para tempo realmente eu não tenho mais, tá bom? Então, dito isso, amanhã estaremos de volta. E muito obrigado pela presença de todo mundo. E não esqueçam de me seguir no Instagram. Tá bom? Consultas a partir de R$ 47, link abaixo da minha foto de perfil. Beleza? Ave Lucifer.